Bem-vindos à parte 2 do nosso projeto. E agora nós vamos dar uma formatada nessa tela aí, porque eu não estou achando muito adequado, tá? Apesar de não ser foco, né, esse tipo de desenvolvimento que está aqui, mas vamos lá. Então, basicamente duas coisas. A primeira delas é formatar desta tela, é corrigir essa data, corrigir este valor e também, pessoal, trazer ele em ordem inversa, tá? Porque ele está da mais antiga para mais nova, mas eu quero da mais nova para mais antiga, tá? Então, para isso eu vou vir aqui. Eu tenho dentro dos meus projetos, não está com um errinho aqui que eu não estou sabendo o que é também, nem sabia que estava com erro aqui, mas vamos lá. Se ele não der erro em outras partes, eu volto aqui, tá? Então eu criei aqui uma pasta úteis e dentro da minha pasta úteis eu tenho o meu formatters. Tá? Esses aqui são os meus formatadores, porque como ele é de uso geral, tá? Então, basicamente, você pode simplesmente copiar e colar esse cara aqui depois e para que a gente possa estar utilizando ele, tá bom? Então, voltando ali para o meu index aqui, para que a gente possa utilizar ele aqui dentro, tá? Então, basicamente, vou colocar ele aqui. Então, eu vou fazer um import alguma coisa from, vou buscar lá aquele arquivo meu que está dentro da pasta úteis, tá? Formatters, tá? E dentro de formatters, o que eu quero desse cara? Dois caras, quero date formatter e eu quero o meu currents, contra espaço formatter. Beleza? Trouxe ele lá. Vocês vão ver que é bem simples esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de informação. Porque aqui a gente só vai utilizar ele, nada mais, tá? Para utilizar ele eu vou fazer, deixa eu só ver, aqui embaixo. Eu quero minha tabela, então eu vou fechar aqui esse div, abro aqui minha tabela. Tá aqui, ó, date, tá aqui. Esse cara aqui, como que nós vamos fazer ele, pessoal? Vamos construir ele por parte, tá? Então eu vou ter a minha função dateFormatter que eu importei, tá? Ponto format, abro parênteses, new date, função, aí fecho e colo aquilo que estava ali dentro. Só que não é o ID, é o LAN data. Espera ele se recuperar. Não se recuperou. Vamos ver. Além de não ter se recuperado, ele não... Mas é por conta disso aqui, tá? Esse date aqui não tem isso. Bom, continua com erro. Então, o que nós vamos fazer? Apago. Coloco isso aqui porque é uma função. Quem que eu quero? Eu quero o meu date formatter. Muito bem. Pronto. Format. Função. Abriu, fechou. Vamos construir por partes. Bom, até aqui ele não apresentou erro na tela. Então, eu vou colocar new date, abre e fecha. Ele também não tem que dar erro. Então, element, que é esse cara aqui, que é o item da lista, ponto, quem? LAN_data, que é o campo que eu quero formatar. Tá vendo? Agora não deu erro. Se eu olhar para a minha tela, vai estar em transpilação. Que bom, hein? Bom, e eu vou aproveitar aqui já também fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho que formatar o meu campo de valor, tá? O campo do valor, esse cara aqui. Mesma coisa, deixa vazio. Eu vou colocar currency formatter ponto format, certo? E aí eu quero quem? Element ponto lan valor. Tá? Então, se a gente olhar para cá e não foi, deixa eu dar para fazer a transformação. Aqui ele vai dar o erro também, tudo bem? Então aqui que eu vou fazer, eu acho que eu já até sei que eu vou me programar para fazer. Home para ir para a página inicial, para ele ficar parando desse monte de transpilação, porque isso aqui não deve fluir bem não, tá? Enquanto ele está fazendo a carga dele lá, pessoal, para a gente ver se não vai dar erro, aqui na nossa origem, tá vendo? Ó, dos nossos endereços, é aqui que a gente vai trabalhar algumas coisas. Uma das coisas que eu quero trabalhar, pessoal, é a ordem com que ele traz as informações para mim na tela, tá? E essa ordem aí eu vou trazer ele dessa seguinte maneira. Aqui no final, e-comercial, e aí eu vou colocar order,
E o order eu vou colocar... Não, poderia fazer isso aqui, mas eu tenho short. E esse short aqui eu vou ordenar ele por lan data. E-comercial de novo. Lan data. E agora sim, underscore order, que é a ordem desk, de descendente, tá? Então eu vou ordenar por data e vou ordenar por ordem descendente. Beleza. Vamos esperar. Trouxe para... já formatou a data e já formatou o valor. Logicamente que não ficou bom esse cara aqui porque ele está alinhado à esquerda, tá? Mas eu não vou me bater nele aqui agora não, tá? Deixa ele aí. Vamos subir aqui. E ele já trouxe a ordem. Ixi, ele não trouxe a ordem ainda não, hein? Deve ter alguma coisa errada lá. Aqui eu vou voltar para o home para ele não ficar fazendo transpilação. Landata order. Tá errado aqui, ó. É igual. Ctrl S para salvar. Lançamentos. Tá, ele tá dando esse erro aqui, pessoal, porque eu preciso trazer informação. Como essa é uma entidade que envolve mais de uma entidade, porque se eu olhar aqui, é que agora aqui não vai dar para a gente ver. Mas eu tenho que trazer as informações da conta e as informações do cliente, tá? Para essa tela aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um e-comercial, traço baixo, né? Expand igual a conta. Então, eu estou expandindo da minha entidade a conta para ele utilizar, tá? Vamos ver se ele trouxe lá, tá? Então, ele trouxe esse cara aqui. Aqui, na hora da impressão, eu posso usar ele também. Então, formatou data e formatou também para mim valor, pessoal. Então, vejam que a gente está crescendo no nosso desenvolvimento, tá? E a gente vai fazer conforme vai surgindo as nossas necessidades, tá bom? E aí a gente vai construindo algo que é muito importante para nós. Aqui, o que esse campo data a gente pode centralizar ou eu posso jogar ele para a direita. Vamos ver aqui, ó. Bootstrap. Eu quero align test align right. Você poderia colocar right, escrevi right errado. Para a direita ou para a esquerda centralizado. Vamos testar aqui um negócio. Deixa ele fazer a carga. Ele fala para a gente colocar test center e test right. Vamos colocar test center. Aonde que eu coloco? Aqui dentro do nosso campo, ó. Elemento. Eu quero aqui test center. Vamos olhar, já centralizou. Ou se eu quisesse o test right. Test right está aqui. Copia o valor. Cadê o valor? Valor. Aqui. Opa, ele centralizou alguma coisa. Ó, deu certo aqui, mas o texto, a data ele não deu certo. Deixa eu um Ctrl S aqui. Centralizou. Então tá bom, tá vendo? Então, ó, ele já está trazendo para nós da ordem, tá? Da ordem da mais atual para mais anterior, tá? E aí eu tenho as páginas que ele já está funcionando também, tá vendo? Ó? Tá lá. Tá, então, e agora não tem mais erros, tá bom? Então, bacana. Então, ó, vai vendo que a gente está construindo as informações que a gente precisa. Tem uma outra coisa aqui do nosso lançamento, pessoal, que se vocês observarem, eu tenho a descrição, tá? Então, eu tenho o código da conta, tá vendo? A descrição da conta. E eu posso ter também aqui um histórico, tá? E às vezes é importante a gente ter esse histórico aí, porque facilita para nós, tá? Então, eu vou apertar no home para ele não ficar fazendo a carga
Então eu tenho o título, tá bom? Eu quero esse aqui. E eu vou colocar aqui também, deixa eu só ver. Posso até colocar aqui. Eu vou colocar um BR, porque eu quero aqui colocar o meu elemento ponto lan histórico. Quero ver se vai funcionar isso aqui. Se não funcionar isso aqui, a gente... Ó, funcionou, tá vendo? Ó. Então agora, se eu tiver... Deixa eu mudar para outra página. Mudando para outra página. 3. O que eu estou fazendo aqui é testar. Por que esse aqui deu... Ó, tá extrapolando, ó, tá vendo? Ó? Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, com esses extrapolando aqui. Bom, em tese, ó, outra coisa também, pessoal, tá vendo? Ó, o título da janela, do que você tem aqui, ó, não está de acordo com o que, né, representa o dado. Não que não esteja de acordo, mas alinhamento. Então vamos resolver lá também, tá? Então eu quero... Opa, eu alterei o caminho que ela tem. Então, o ID ele é centralizado, a data é centralizada, e o valor é valor é aqui alinhado à direita. Se a gente olhar, tá? Então, bacana também, pessoal. Então, é outra coisa que você vai ter. Tá? Então, perceba como vai facilitando e vai construindo as nossas telas. Próxima coisa que eu quero fazer aqui é fazer o botão de adicionar, tá? Que é aquele botão que pode vir aqui, aqui, ali, enfim, né? Você pode ir em qualquer lugar. Só que se a gente observar aqui, esse componente de adicionar lançamento, pessoal, eu já tenho ele aqui dentro. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer. Deixa eu jogar ele para cá um pouquinho. Eu vou renomear ele, vou colocar do tipo old, e aí aqui eu crio adicionar lançamento, tá lá. Vou criar aqui uma página de index.js, esse cara aqui pode ficar inútil. Aí aqui a mesma coisa, import react from, criando componente básico, react, certo? Const adicionar lançamento é igual a uma error function, dessa maneira, e aqui eu vou simplesmente fazer só um BR aqui que eu já vou resolver parte do meu problema aqui, tá? Export default adicionar lançamento, certo? Aqui, pessoal, eu já vou importar de cara, import alguma coisa from blá 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 React Bootstrap. Que eu já vou importar o botão, tá? Eu já quero importar o botão. Eu só coloquei isso aqui só para vocês verem como que ele funciona. E aqui eu vou jogar um button aqui na tela, porque é o que eu vou usar aqui embaixo, tá? Esse button aqui, ele vai vir aqui, ó. Então vamos lá. Button adicionar. Eu não preciso nem colocar button. Tá, então bacana, ele já ficou ali. Depois a gente sai formatando, tá? Não tem... Neste caso aqui não tem tanto problema não, tá? Então, adicionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Só para a gente entender, eu vou voltar aqui no meu formatters, eu posso fechar também. Posso voltar aqui no meu lançamentos. Ó, eu não tenho ele aqui na tela, então vamos importar ele. Então, import adicionar lançamento, no singular, hein? From, de onde que ele vem? Barra, componentes, barra, adicionar lançamento, barra, index.
Ele vai falar que não foi utilizado porque nós vamos utilizar ele aqui. Você pode escolher onde você quer colocar ele, tá? Eu vou colocar ele dentro deste div aqui e depois desse botão ali de pesquisar, mas dentro do div. Se a gente for para a tela, ele tá lá, tá? Só que agora, daqui para frente, pessoal, eu não vou mais mexer na minha nessa tela aqui agora. Tudo que eu fizer, eu vou ter que fazer naquela tela lá de lançamentos. Por exemplo, assim, eu tenho que colocar aqui, ó, um class name porque ele está muito grudado o botão. Então eu vou fazer um margin left 2. Se eu olhar aqui, não, ficou... Será que é o padding left? Ué, por que ele não está dando? Porque eu não salvei? Não. Talvez não esteja funcionando porque eu coloquei errado. É class name. Não. Assim, funcionou, mas... agora sim, ó, tá? Então agora a gente deu um pouco de espaço ali, tá? Então, se a gente olhar, por enquanto o nosso botão não está fazendo nada, mas nós vamos precisar fazer alguma coisa já já. De cara aqui dentro do meu coisa, eu vou precisar const show set show igual a use state false. Ó, ele não trouxe o use state aqui em cima, então a gente use state. Eu adiciono, tá? Bacana. Eu estou dizendo isso para vocês porque aqui a gente vai precisar do React Bootstrap, quero componentes, quero alterar para a versão 4, podia ter alterado antes, né? Eu quero o meu modal está aqui. Pessoal, segue o que a gente sempre passou para vocês, tá? Modal dialog. Então, ele está aqui. Então, o que a gente tem que fazer é... Tá vendo? Você pode... Tem uma infinidade de questões. Eu vou até copiar essas duas linhas aqui, porque eu já acho bem interessante da gente ter eles também. São duas funções para a gente utilizar para abrir e fechar o nosso componente. Ainda ele não... Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, aqui a gente pode começar a trabalhar o assunto. Eu posso até jogar esse modal aqui. Deixa eu escolher um modal aqui. Não, esse aqui é sem desenho. Esse aqui é bom, ó, centralizado. Ó. Mas o que ele muda, você tem que entender o que ele muda tá aqui. Ó. Cadê o modal? Ó, size large e centery. Tá? É isso que muda, tá? Então, eu vou fazer aqui já. Copio. Poderia estar digitando, tá? Não tem problema nenhum também. Return. Ó, como eu tenho só um componente na tela, então a gente tem que fazer um bangzinho aqui, ó. Abre um fragmento aqui, fecha esse fragmento aqui, dou um enter aqui, vou para lá, vou abrindo espaços e colo o meu modal. Por enquanto, dei um Ctrl S para salvar. Ele está falando que o modal não existe, tá? E de fato, tem que trazer. Eu só trouxe o button, então eu trago o meu modal para cá. Trazendo o meu modal para cá, eu posso tirar esse props daqui porque não me interessa. Large, esse cara também não me interessa. Deixa eu salvar, ficou tudo na mesma linha. Aí modal title, eu vou colocar aqui. Adicionar lançamento. Por enquanto não está aparecendo, tá? Bora. É centralizado, isso aqui pode deixar aqui, não vai mudar em nada. Clique do botão footer, do fechar. Aí a gente vai ter aqui o handle close. Ctrl espaço, handle close. E aqui eu vou fechar. Lá em cima eu tenho um xizinho também, tá? E da mesma maneira, tá? Então vamos testar lá. Então lançamentos, adicionar. Meu adicionar por enquanto não está funcionando, porque aqui no meu botão eu tenho que fazer assim, ó. Ctrl espaço, clique, cuidado com maiúsculos e minúsculos que eu acabei de acontecer. Handle
show. Tá lá. Olha lá, tá vendo? Tinha que ter tirado de lá. Vamos aguardar então. Esse aqui é só para fazer aparecer na tela por enquanto, tá? Bom, como não tem, deixa ele carregar aqui, ó. Essa talvez seja uma dificuldade na hora do desenvolvimento, tá? Provavelmente ele não vai recuperar não. Deixa ele carregando aí. Então, pessoal, ó, a gente precisa saber que algumas coisas a gente pode ir trabalhando, tá? Deixa eu fazer uma carga completa da página. Eu não gosto quando faz carga completa da página não, porque ele reseta todo o processo. Tá? Então aqui aparentemente é isso, tá? Bom, aí o que acontece, pessoal? O corpo da minha página, ele é todo dividido. Então eu vou dividir ele em linhas e colunas, tá? Eu vou fazer essa divisão dele aí, tá? Porque para mim vai ser importante essa questão, tá? Então vamos lá. Então primeira coisa aqui, então eu tenho body, tem algumas coisas aqui nesse body. Eu queria apresentar o body para vocês. Deixa eu fazer a carga aqui, tá? Queria apresentar o body para vocês. Eu vou esperar ele fazer a carga e daí eu volto. E voltou, tá? Então, lançamentos, adicionar. Opa! Não está mostrando. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos para o início. Vem para o Code Sandbox. Vamos salvar. Eu acho que está faltando uma variável aqui, tá? Que eu acho que é o show. Show igual a show. Vamos ver se vai funcionar. Lançamentos, adicionar. Não. Deixa eu ver onde está o erro. O show não é no button, tá? O show é no modal, tá? Então vamos corrigir aqui. Opa. Show igual a show. Para cima. Vou testar. Já até apareceu já. Início, lançamentos, adicionar. Adicionar elementos, está aqui. O X fecha. O X não está fechando, ó. Mas esse aqui fecha. Então, bacana. Então, é isso, tá? Então, ele está funcionando. Tá? Tá. Vamos voltar para o início, para ele não ficar fazendo o loading lá incessantemente. E aqui, se não me engano, pessoal, eu tenho um outro item que eu posso colocar aqui. Não é outro item, né? Mas no modal, o onHide, eu acho que eu posso colocar no onHide ou onClose. Deixa eu só fazer um onClose igual a handle close. O que eu vou tentar fazer é fazer funcionar ali, tá? Ctrl S para salvar. Lançamentos, adicionar X. Ele tem o onHide também. Deixa eu só, né? Vamos para o início. No onClose aqui. Eu não sei se ele tem onClose ou não, mas onHide. Espera ele fechar, salvar. Lançamentos, adicionar X. Não também. Estranho ele não estar fechando naquele xizinho. Deixa eu ver uma outra propriedade aqui.
on, mas não pode. O que eu tô querendo é... Bom, vamos on exit. Nem tem, ó. No lugar errado de novo. Será que eu já estava no lugar errado antes? E eu estava balangando base? Vamos ver se ele tem o on exit aqui, tá? Só para... Não. Tô achando que eu estava no lugar errado. Ah, agora sim, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Se eu tenho o on close aqui também. Não, é on hide mesmo, pessoal. Tá. Pessoal, isso é só para vocês entenderem que programação é isso. Às vezes você assistindo a videoaula e você tem a sensação de que a coisa flui assim, mas não. Você faz, às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando funciona, você tem que fazer funcionar, tá? E justamente por conta disso, tá bom? Tem hora que vai e tem hora que não vai. E a hora que não for, enfim, não foi, tá? Bom, então início... Ah, tá, vamos lá. Bom, agora que eu já sei que está funcionando, aqui, pessoal, eu vou... Que vem lá do form, tá? Então, lá do Bootstrap, eu vou colocar um form, vou colocar o call e vou colocar um row. E já vou trazer o form control, certo? Salvou. Por enquanto ele vai falar que está tudo não utilizado, isso mesmo. Form, colocou, já coloca o barra form para não ter erro. Aí aqui eu vou começar com a primeira linha, row, barra row, certo? Aqui eu vou colocar duas colunas. A primeira coluna, vou salvar aqui. A primeira coluna, pessoal, só para a gente saber, deixa eu só ver se ele aparece. Ah, tá aqui, não tem ainda nada. A primeira coluna, eu vou ter o campo com o código, tá? A segunda coluna é o descritivo dessa coluna, tá? Eu vou apresentar para vocês, tá? Só para vocês observarem depois como que funcionaria esse trem aí, tá? Então, na primeira coluna, eu vou colocar dar um enter aqui, mais um. Eu não tenho input group ainda. Vamos colocar lá. Input group. Tá certo, agora sim. Input group. E aí, esse aqui é ele é como chama? Um componente isolado, tá? Então, a gente não vai ter aqui, ou vai até... Não, vamos sim. Então, eu tenho um input group, barra input group, certo? Dentro do input group, nós vamos ter um input maiúsculo, input group ponto prepend, e aí você já coloca lá um input group ponto prepend, só que tá aqui, tem que fechar, certo? E aqui do prepend você vai ter um input group ponto teste, e você já tem o barra input group barra teste. Agilizador, certo? Vamos ver como que ele está se comportando? Então, adicionar. Ó, já apareceu aqui, ó, tá vendo? Bacana. Bom, já coloquei o componente lá, e aí agora eu vou colocar um form control. Form control. Tá. Esse form control
eu não tenho ele ainda na tela, o type dele eu vou colocar do tipo number e eu vou explicar para vocês. Deixa eu só ver. E o style dele, eu posso fazer por teste assim, teste align right, e esse form control, pessoal, eu tenho que fechar ele aqui, tá? Vamos ver como que ele tá, ó, tá vendo, ó? Então, ó, eu tô digitando letras, não vai, só se for números. Ele aparece o Ezinho aqui também, tá? Então tá bom. Então, ó, tá vendo? Ó, ele já tá com uma linha e 2 colunas. Era isso que me interessava, tá? Vamos pra cá. Muito bem. Aqui eu não tenho, pessoal. Tem outro jeito também, que é o class name usando Bootstrap. Teste traço right. Vamos olhar. Tá vendo? Aqui não deu. Ué, por que não deu test right nesse componente? Será que eu escrevi errado? Class name. Tá, escrevi errado. Tem sempre que olhar, gente. Tá vendo? Às vezes é uma besteira, foi uma palavra errada. Ó, já tá lá na esquerda. Tá vendo? Na direita, aliás. Muito bem, era isso que eu queria. Então, fecha, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu olhar quanto tempo que nós estamos aí. 31 minutos? Não, vamos mais um pouquinho. Bom, aqui, pessoal, eu tenho 2 coisas que eu preciso fazer aqui. A primeira delas, eu vou definir o use state aqui. Então, eu vou ter... vou deixar aqui por grupo. Então, vou ter const. E aqui eu vou ter id conta e set id conta, tá? Que seria o código agilizador. Use state. Eu posso começar ele de -1, tá? Posso ou 0. Eu não sei se eu tenho 0 lá ou não. Eu não me recordo qual foi o valor que eu trouxe, que eu tinha inicialmente lá. Mas eu acho que eu vou deixar ele assim, tá? Com -1. Não tem problema não. Por fim, eu vou ter aqui um const conta, vírgula, set conta. Use state. E ele vai ser assim. Porque ele vai ser um arranjo vazio, tá? Ou ele poderia até ser assim, ó. Já para dar a ideia do que a gente precisa, tá? Então, eu vou dividir em 2 partes. Quando o usuário digitar, ele vai digitar esse ID do contas aqui, tá vendo? Ó? Ele vai digitar esse cara aqui. Aí o que acontece, pessoal? Quando eu fizer isso, quando eu digitar aqui, o primeiro jeito, né? Quando eu digitar alguma coisa aqui, ele vai ter que aparecer aqui para mim qual é a conta que eu estou fazendo, que eu tô trazendo da tela, tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, eu digito um código e ele aparece aqui na tela para mim, que é um dos jeitos de buscar informação. Então, eu vou fechar aqui, vou para o meu início. E eu acho que apesar que vai ficar cortado, né? E eu vou encerrar aqui essa aula. Ela está com 34 minutos, 35. Então, eu vou encerrar essa aula aqui. E na próxima aula, eu já vou começar a fazer essa formatação para ir buscar. Daí eu gasto a aula só para ir buscar essa informação, tá? Então, até lá, até a próxima aula.